Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a todos vocês. Eu tenho dito que shalom é paz, saúde, prosperidade. Não é apenas paz, saúde, prosperidade e integridade. Então, shalom é uma bênção completa, não é algo faltando, não é algo quebrado, não é algo fatiado, é íntegro. E quando Deus ajuda uma pessoa, quando Deus faz uma obra, sempre a sua obra é perfeita. Então eu inicio aqui com muita felicidade, estou anunciando ao povo desta região, estou de volta aqui por esta emissora amiga que abre a porta para levarmos até você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Augusto, apresentador do programa Fé Perfeita. Desejo a todos um tempo extraordinário junto comigo na meditação da Bíblia. Ontem, ou nos programas anteriores, estamos falando sobre como Deus escreveu uma história e temos o relato da história do Novo Testamento com a genealogia. Nós já passamos por isto com o aparecimento do anjo a Maria. E agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os magos que vieram a Jerusalém procurando aquele que era nascido o rei dos judeus. A chegada deles em Jerusalém trouxe uma agitação, tanto em Herodes, o Grande, que estava no poder e no trono naquela época, como também na ordem religiosa. Interrogados onde haveria de nascer o Cristo, a proposta foi em Belém. O evangelista Lucas, ele detalha isto com uma grande eficiência, dizendo que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todos fossem à sua cidade recensear-se, ou seja, fazer o recenseamento, sua inscrição. Ele queria saber quantos judeus havia naquela época na Judéia, ele queria saber com quantos soldados ele poderia manter a paz naquela região. Ele queria um censo para ter suas informações e, no entanto, ele não sabia que ele estava cooperando para o cumprimento das Escrituras. Então, muitas pessoas reclamaram: olha, eu vou ter que sair com esta pessoa, esta família, esse homem já idoso, e agora mudar desta cidade, sair desta cidade para a minha cidade natal, só para me inscrever. Eu acho que muita gente xingou o César e reclamou e disse que camarada, não tinha o que fazer, vai criar uma situação dessa, mas sem perceber, César estava apenas trabalhando para o cumprimento das Escrituras, porque Jesus haveria de nascer em Belém e Maria estava gestante e já quase nos dias de dar à luz, e ela teve que deixar a sua cidade para ir a Belém, de onde era originária a família de Davi. Então, ela estava, sem perceber, indo em direção ao cumprimento de uma escritura. Conta-nos a história secular de que em Belém, a pequena capital da tribo de Judá, vivia um cidadão. Este cidadão era extremamente correto, justo, religioso e tinha dentro de si um desejo muito grande de deixar o seu nome na história. Ele queria fazer alguma coisa que fosse lembrado nas gerações posteriores. Ele queria e buscava em Deus uma orientação para que seu nome fosse lembrado depois que ele deixasse a terra. E então ele orava pelas noites, e noites em oração, pedindo a Deus: olha, me dê uma oportunidade de fazer algo tão significativo
que o meu nome seja lembrado. E numa certa noite, enquanto orava, debruçado na janela da sua casa, olhando para as estrelas, ele teve um cansaço e cochilou. E quando ele dá um cochilo, ele escuta, ele é acordado com o tropelo de um animal. E quando ele abre os olhos para ver, lá estava um homem puxando um jumentinho e uma mulher assentada sobre aquele jumento. E o homem, então, abre a boca e diz: Senhor, não achamos lugar nas estrebarias, nas estalagens. O senhor não teria um lugar para que nós pudéssemos passar a noite aí? E ele responde: não. Ele não quis nem conversa. Enfiou a mão apenas na sua bolsinha, tirou uma moeda e jogou para aquele casal de viajantes que veio cortar a sua oração. Muito bem. Tem muita gente que quer deixar o nome e perde as grandes oportunidades. Então, aquele casal apanhou a moeda e o homem seguiu puxando o jumentinho com aquela mulher montada. Naquela noite, não achando lugar nas estalagens, procurou uma gruta e lá sua mulher deu à luz. Você já imaginou se Jesus tivesse nascido na casa daquele homem? Ele entraria para a história do homem em que Jesus de Nazaré nascera em sua casa. Esse fato aconteceu em Belém. Então, Belém é marcado por fatos e histórias desta natureza. Belém é a terra de Davi. Belém é um lugar onde Davi desejou beber um gole de água fresca e seus soldados arriscaram a vida para levar a água para ele. Então, guarde isto no seu coração. Então, os magos chegaram a Jerusalém e os sacerdotes indicaram: não, não é aqui que o Cristo vai nascer, é em Belém. E eles foram para Belém e depois, então, avisados por Deus, eles vão tomar caminhos diferentes. Eu gosto de Deus. Deus nos avisa quando o perigo ronda as nossas vidas. Ele, então, nós temos a descrição aí, que Deus envia novamente um anjo para falar com José e disse: olha, pegue a criança e se mude para o Egito. Agora preste atenção como Deus é um Deus de providência. Antes que José e Maria se encaminhassem para fugir de Belém para o Egito, Deus havia dado um tempo para que isto acontecesse. Se você notar as Escrituras, a Bíblia vai relatar que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E por que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Porque ele inquiriu dos magos e dos reis, é só você ligar este fato ao Evangelho de Lucas, que você vai encontrar qual foi a data do aparecimento da estrela. Então, eles relataram, e Herodes deduziu, então, se a estrela apareceu há 2 anos, então ele pode ter nascido há 2 anos atrás, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora, preste atenção. Deus estava providenciando a saída de José e Maria. Por quê? Se a criança fosse como é mostrado, às vezes nos presépios, nas épocas de Natal, que os magos chegaram e os reis encontraram um menino deitado numa manjedoura, isso é falso. Como é que uma criança recém-nascida teria habilidade para cruzar o deserto, num sol escaldante durante o dia e num frio durante a noite? Não, a criança já estava com 2 anos, já estava bem mais fortalecida, prontos para uma viagem. E a outra observação é: estes magos, estes reis que vieram, trouxeram ouro, mirra e incenso. Veja, eles trouxeram o suprimento para a viagem. Eles iam precisar de ouro, eles iam precisar de dinheiro. Deus sabe que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver e para cruzarmos o deserto desta vida. E Deus é um Deus de providência que quer ajudar, inclusive você nas suas finanças. Ele mandou
levar mirra. Mirra, na época do nascimento de Cristo, era mais valiosa do que o ouro. Então, Deus estava dando para eles o suprimento para eles viajarem para o Egito, chegando no Egito, ter uma maneira de sobreviver até o momento em que Deus os chamasse de volta para a sua terra originária, a sua terra de origem. Assim é Deus. Então, eu venho aqui já, neste momento, dizer para você que Deus é um Deus de providência e Ele está, de alguma maneira, interessado de providenciar alguma bênção para a sua vida. Você pode lembrar na Bíblia que quando Abraão precisou de um cordeiro e ia sacrificar seu filho Isaque, ele providenciou o cordeiro. Você pode lembrar que quando a Agar é despedida por Abraão e seu filho está morrendo de sede, ele providenciou água para aquela criança não morrer, e ele providenciou maná para o povo no deserto, e ele providenciou escape para Israel nas suas batalhas. Você tem aí na Bíblia o relato de Gideão, de Jefté, enfim, este é um Deus da Bíblia. É um Deus de providência e que, quando faz, ele faz além das nossas necessidades. Ele é aquele que está pronto para ajudar a todos que necessitam. Eu quero, então, voltar aqui ao nosso assunto. Então, José vai para o Egito, tem uma temporada, e quando Herodes morre, novamente o anjo do Senhor disse: olha, aquele que buscava matar o menino já está morto. E José, então, sabe que é hora de regressar. E ele vai morar numa cidade de uma encosta de uma montanha chamada Nazaré. Ele não vai mais para Belém, ele vai para Nazaré. Porque a Escritura dizia que Jesus seria o Nazareno. Então ele teria que ir para Nazaré. Só que Nazaré era um pequeno vilarejo que tinha no máximo 100 famílias habitando naquela época. E Nazaré estava numa encosta próximo ao vale de Jezrael, próximo ao vale do Armagedon, próximo ao vale das grandes batalhas. E até quando a gente vai a Israel, a gente sempre vai a este lugar chamado o Monte do Precipício, que estava em Jerusalém. E Nazaré era uma cidade que quem iria procurar Nazaré para morar era apenas os pobres dos pobres. Talvez você também seja como Jesus, que está morando num lugar pobre. Mas é deste lugar pobre que Deus quer fazer coisas acontecer, a menos que você goste de miséria. É incrível. Porque quando você ouve na Bíblia Filipe encontrar Natanael e Natanael perguntar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vai se lembrar disto. Aquele era um lugar tão pobre que quem ia para aquele lugar é porque não tinha outro lugar para ir. Era um lugar tão doentio que aqueles que moravam ali se sujeitavam àquela condição por não ter outra opção. Então eu quero lembrar a você que quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele teve que mudar de Nazaré. Eu não sei se você quer mudar de vida. Eu não sei se você quer mudar de ambiente. Eu não sei se você quer mudar as circunstâncias que cercam a sua vida. Jesus saiu de Nazaré e se mudou para Cafarnaum. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Ele se muda para Cafarnaum, também para cumprir Escrituras. E eu sei que você que está também vivendo um momento de dificuldades pode se mudar para o cumprimento das Escrituras. Mas qual a Escritura? A Escritura que Deus quer te ajudar. A Escritura que Deus é bom. A Escritura que Deus é um Deus de misericórdia. A Escritura que Deus quer levantar você moralmente, tirar da doença, tirar da miséria financeira, tirar da falência moral em que a sociedade está metida nas drogas, no adultério, na prostituição. Assim, moças, meninas vendendo, se prostituindo, homens que não sabem mais o que são valores de família. Ei, isso tudo é uma necessidade de mudar. E a Bíblia diz que Jesus não fez em Nazaré muitos milagres porque o povo não cria nele. E sabe por que Jesus não faz milagres na vida de muitas pessoas? Porque pessoas não creem nele. Mas se você crer em Jesus de todo o seu coração e quiser
algo dele, eu tenho certeza que ele vai mudar a história da sua vida. Este é o Jesus em que eu estou falando aqui do Evangelho de Mateus. Então, ele volta para Nazaré, cresce em Nazaré, mas chega o momento de mudar. Eu sei que você pode ter vivido em uma situação de pobreza, de miséria, de doença, de falência, mas chegou a hora que Jesus te chama para mudar. Talvez você queira mudar. Então, estes são os relatos que nós temos até o final do Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 2. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus inicia-se, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A gente vai recorrer um pouquinho aqui. Quem foi João Batista? João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias e sua mãe Isabel. Zacarias ministrava no templo quando, de repente, um anjo lhe apareceu e, na sua velhice, disse: você vai ter um filho, e este filho ele vai vir na virtude e no espírito de Elias. Que coisa extraordinária! Aí você diz: mas escuta, vai vir no espírito e virtude de Elias? Pastor, isto então dá uma conotação de espiritismo, porque Elias vai se reencarnar? Não, amigo. Elias nem morreu. Ele foi levado aos céus numa carruagem. E Deus gostou tanto do espírito de Elias, da sua disposição, valentia, a obediência, que propôs usá-lo. Durante as Escrituras, encontramos 5 vezes que a unção de Deus que estava sobre Elias vai estar sobre homens distintos aqui na terra. Esta é uma coisa bastante interessante. Então, aparece um homem que vem no espírito e virtude de Elias, e a Bíblia relata o nascimento de João Batista, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que até o nome de João foi escolhido por um anjo que disse que o filho de Zacarias se chamaria João, e que Zacarias, por duvidar, ficaria mudo até o nascimento do filho. Muito bem. O menino cresceu. O menino foi levado ao deserto e cresceu para cumprir as Escrituras. Tudo o que está acontecendo no mundo é cumprimento de Escrituras. Se há um crescente índice, sabe, na população, em que as pessoas não sabem valorizar o sexo do seu nascimento, é cumprimento das Escrituras. Se há uma promiscuidade, é cumprimento das Escrituras. Se as famílias estão se deteriorando, é cumprimento das Escrituras. Se o governo não está bem e é corrupto, é cumprimento das Escrituras. Se a religião não cumpre o seu papel e se casou com a política, como era no tempo da Bíblia, é cumprimento das Escrituras. Se os próprios homens e mulheres se desvalorizam, é cumprimento das Escrituras. É só ler Romanos capítulo 1. Então, nada que está acontecendo por acaso. Tudo é cumprimento de Escrituras. A Escritura está se cumprindo também, que Jesus haveria de visitar o seu povo antes da sua volta e que novamente se manifestaria como se manifestou antes da sua primeira vinda através de um profeta, que as mesmas coisas haveriam de acontecer nos nossos dias. E este profeta, ele viria apenas para apontar o Salvador, que é Jesus. Um verdadeiro profeta, ele não chama a atenção do povo para si. Ele sempre aponta para Cristo, a palavra, o esposo, aquele que veio para cumprir as Escrituras. E é óbvio, há aqueles que vão dar crédito e aqueles que não vão dar crédito. Aqueles que se apegarão à religião e aqueles que se apegarão à Bíblia Sagrada. Então, João Batista aparece no deserto e ele tem uma mensagem. Olha que mensagem tremenda. Ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero chamar sua atenção aqui que o reino dos céus, ele é seguido
de sinais, prodígios e maravilhas. É chegado a vós o reino dos céus, mas você precisa de se arrepender. A palavra para nós arrependimento é derivada do grego de metanoia. E metanoia é a palavra que diz que a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar deveria ser mudada. Isto é arrependimento. Então a gente fumou e se arrepende de fumar. Olha, mudei a mentalidade. Isso está destruindo a minha vida. Está acabando com a minha saúde. Aí vem o arrependimento por ter vestido roupas imorais e mostrado o seu corpo e se tornado uma pessoa vulgar. Eu não quero viver mais assim. Eu quero auto me valorizar. Aí você se arrepende de ter cedido o seu corpo para a prostituição. E você diz, mas eu tenho uma oportunidade agora de mudar de vida e ser limpa, ser pura e agradar a Deus. Então, isto tudo é metanoia. E você também pode até ter tido a oportunidade de ser apenas uma pessoa religiosa, um frequentador de igreja, que vai à igreja, mas que não conhece o objetivo de Deus, o propósito de Deus para a tua vida. Havia muitos assim nos dias em que João Batista se manifestou e muitos vieram a ele e ele disse, ei, vocês estão fazendo o quê? Primeiro, é uma necessidade de mudança de consciência. O que é a Bíblia para você? Você lê, você ora, você busca a Deus ou você simplesmente vai à igreja? Todas estas coisas precisam ser olhadas e todas estas reflexões precisam ser feitas para que nós possamos alcançar o propósito e o objetivo de Deus na nossa vida e cumprimento das Escrituras. Então, o reino de Deus é chegado, ele chega. Todo mundo sabe que o reino de Deus estaria se manifestando na terra através de Cristo. E que, na verdade, este Cristo viria trazendo milagres. Por quê? Porque ele receberia uma unção, e esta unção o faria curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, multiplicar pães, solucionar problemas, restaurar vidas desmoralizadas. Eu já disse de uma mulher adúltera, prostituta, e isto é o poder do Evangelho, este é o poder do reino dos céus. Eu queria que você entendesse que quando eu estou aqui pregando, eu estou anunciando a você que o reino de Deus está próximo, está entrando na sua casa, ou seja, está na hora de acontecer milagres, está na hora de mudanças acontecer, tanto nas suas finanças, tanto na sua vida moral, quanto no seu relacionamento com Deus. Há uma hora em que o arrependimento bate e você sabe, o reino de Deus está chegando e eu preciso organizar minha vida. Então, isto é o objetivo deste programa, é levar o reino de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer, com todas as letras, é hora de milagres começar a acontecer. Não sei se você crê, ou não sei se você quer, ou não sei se você quer continuar vivendo uma vida doentia, problemática, falida, como aqueles que viviam na pobreza, na miséria, na doença em Nazaré. Ou se você quer que o Nazareno, aquele que veio aqui, passou por aqui para restaurar a sua vida, restaure a sua condição. Eu não tenho tempo para seguir, mas o que eu estou chamando você para fazer agora é ter consciência. Há alguém aí que se arrepende, ou seja, muda de ideia e diz, eu preciso mudança de vida, eu preciso de uma oportunidade. Este pastor veio aqui agora, em nome de Jesus, me dar esta chance. Se há alguém, que maravilha. Convido você para fechar os seus olhos e juntos pedirmos a Deus que faça isto por nós. Oremos. Feche os seus olhos, reconheça a sua condição, que Deus está visitando sua casa neste momento. Pai, é no nome de Jesus, este que viveu em Nazaré, mas que mudou a história do mundo, este que deixou Nazaré para viver num lugar onde a luz iria raiar para aqueles que viviam em trevas. Que a luz do Evangelho, a luz da face de Cristo, a luz dos céus, entre nesta casa, entre nesta vida, transforme, mude, sare, cure, liberte
expulse demônios nesta hora, dê a oportunidade das pessoas se levantarem e mudarem completamente a vida. Que haja arrependimento nos corações. É minha oração, é meu pedido que a graça do Senhor atinja o coração deste povo, em nome de Jesus.